Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus nos envolva hoje e agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas. Hoje com o tema Transmissão Oculta do Pensamento. O que é essa transmissão oculta do pensamento? É transmissão do pensamento através dos espíritos, tanto encarnados, de encarnado para encarnado, como para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e como de desencarnado para encarnado. Não estamos presos a esse corpo indefinidamente, por tempo indeterminado. Tem um tempo que estaremos aqui presos a esse corpo, mas temos a liberdade de nos separarmos dele quando dormimos, quando estamos num estado de descanso do nosso corpo, nosso espírito se liberta, nós nos libertamos, na verdade, E o espírito somos nós. Nós nos libertamos temporariamente desse corpo e vamos para diversos lugares em contato com espíritos encarnados, trocarmos ideias. É isso que acontece. Vamos ver o que ele responde. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Nosso espírito revela assim muitas vezes os outros espíritos e a nossa revelia, aquilo que constitui o objeto de nossas preocupações de vigília. Ou seja, quando estamos fora do corpo, continuamos com o pensamento, com as ideias, principalmente aquelas ideias que temos quando estamos aqui no corpo. Se estamos preocupados com algo no trabalho, ou na faculdade, ou no colégio, vamos levar essa preocupação para o plano espiritual. E lá no plano espiritual podemos encontrar com outros encarnados também, que estão libertos do corpo temporariamente, trocar essas ideias, também encontrar com espíritos desencarnados, porque se trabalhamos o pensamento em algo que estamos em dúvida, por exemplo, uma faculdade, determinado projeto ou estudo, ou determinada matéria, vamos levar essa dúvida, esses questionamentos no plano espiritual e podemos trocar ideias com espíritos daquela área. E muitas das vezes quando retornamos, que acordamos no outro dia, temos alguma ideia. E muitas das vezes essa ideia foi passada pelo espírito com o qual você se encontrou com ele no plano espiritual. Normal. Normal. E aí também você pode encontrar um outro amigo na faculdade e ele vai dizer, olha, eu sonhei contigo e eu tive essa ideia. Ele, nossa, eu também tive essa ideia. Isso não é difícil de acontecer, não. Isso é mais normal do que a gente possa imaginar. É justamente isso que ele está dizendo aqui. Somos espíritos libertos, estamos temporariamente presos a esse corpo para desenvolvermos a nossa missão reencarnatória. Pergunta 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Os espíritos podem se comunicar uns com os outros se a gente estiver completamente acordado? Vamos ver o que ele responde. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque poderá comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, ou seja, eu posso estar aqui encarnado, acordado, e eu posso ter uma comunicação de via pensamento. Isso não é difícil de acontecer, isso não é impossível de acontecer, difícil como ele coloca, porque você tem que estar com um estado de concentração muito grande. Por exemplo, numa mesa mediúnica eu posso me concentrar ali e receber uma comunicação do plano espiritual, de determinado espírito. No caso da psicografia também acontece dessa forma, eu recebo lá a mensagem e vou ali transcrevendo para a folha de papel. Essa psicografia pode ser via intuitiva, ou o espírito, através do estado de passividade, eu vou estar ali concentrado, ele toma a minha mão de forma mecânica e ele vai estar ali, usando minha mão, que é uma mediunidade mais rara, que é a que Chico Xavier tinha.
Normalmente é em estado intuitivo, né? Eu recebo ali aquela mensagem e vou passando para o papel. Por isso a importância da concentração, entendeu? Eu lembrei aqui de um caso, de um fato que é ocorrido de uma colega de trabalho, onde ela chegou para uma outra colega nossa e disse: olha, eu sonhei com uma pessoa dizendo que era seu pai. Que era seu pai. E o que foi que ele disse? Ele disse que era para lembrar você que você precisava comprar uma determinada grade de proteção para colocar na cama de sua mãe. E ela disse: ah, meu Deus, já faz alguns dias que eu venho tentando lembrar de comprar essa grade e sempre que eu chego aqui no trabalho eu esqueço, né? Porque a mãe dela já é uma pessoa de certa idade, vez ou outra caía da cama quando estava dormindo. Então ela precisava colocar essa grade de proteção. Então ela recebeu aquele aviso, né, aquela lembrança, fez com que ela tivesse mais atenta para comprar essa grade e poder colocar lá e proteger a sua mãe de uma outra queda, né, que poderia ser mais fatal, né? Então você veja, o espiritual foi lá, utilizou dela para levar uma mensagem a uma outra pessoa, né? Já aconteceu o fato também de alguém estar passando uma necessidade e o vizinho sonhou com o pai daquela determinada pessoa, né, pedindo que ele a ajudasse. Ele nem sabia que aquela pessoa estava passando necessidade, né? E o pai dela desencarnado foi lá e ele chegou e disse para ela: olha, tu está passando. Ela disse: por quê? Aí ele disse: não, porque eu sonhei com teu pai assim, assim, assado, dizendo, né, que precisava, pedindo que eu lhe ajudasse. Aí ela foi, caiu em choro, aí disse realmente estava passando por uma dificuldade e tal, que ele pudesse ajudar. Enfim, aí a gente observa, né, como o espiritual nos auxilia, como familiares, entes queridos, pessoas que amamos, estão sempre a olhar por nós, né? Mas devemos fazer a nossa parte também, estarmos em oração, em sintonia com o alto, com o nosso anjo guardião, guia espiritual, com os bons espíritos, buscarmos a orientação através do estudo, né? Quanto mais estudamos, adquirimos conhecimento, mais também nos elevamos, estamos mais em sintonia com o alto, né? Porque dependendo do que a gente lê ou do que a gente assiste, é a sintonia que você está criando ali. Porque se tu assiste conteúdo muito grosseiro, um conteúdo muito de mortes, violento, né? Tu está criando essa sintonia. Então quem são os espíritos que vão estar à tua volta, né, no derradeiro momento lá no plano espiritual? Então você é que vai atrair quais são os espíritos que você quer que esteja próximo a ti, né? Dize-me com quem andas, que eu direi quem sois, eu te direi quem sois, né? Onde está o teu pensamento é onde está o teu coração. Então eu tenho que realmente ser juiz da minha própria vida, julgar os meus atos, minhas ações, para saber entender quais são as consequências desses atos, né? E aliado a isso, a espiritualidade vai estar sempre nos auxiliando. Nosso anjo guardião, guia espiritual, ele não vai nos dar as costas, mas ele também não vai interferir no meu livre-arbítrio. Vai ter orientação no plano espiritual quando você dorme, se você estiver acessível, né? Porque quando você sintonia essas energias mais baixas, deletérias, os espíritos que vão estar à tua volta são os espíritos dessas energias. Então teu anjo guardião pode até tentar falar contigo, te orientar em algo, mas você não vai estar captando, né? Você criou essa sintonia, essa barreira em que você não consegue perceber, né, a presença dos espíritos mais elevados. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte nessa sintonia de pensamento para que eu possa receber as ideias, as intuições, né, essa ajuda que eu tanto peço ao alto e que ela vem dessa forma. Mas eu tenho que fazer a minha parte, não é verdade? Então, pergunta 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas das vezes instantaneamente o mesmo pensamento? Respostas. Resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Há entre os espíritos afins uma comunicação de pensamento permitindo que duas pessoas se vejam
e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Ou seja, a sintonia é tão forte entre esses dois espíritos, mesmo encarnados, que eles conseguem às vezes sentir o pensamento um do outro, né? A sensibilidade é tão grande e se tiver uma mediunidade envolvida, isso vai ser muito mais perceptível. Eu lembrei aqui do caso do livro Violeta na Janela, né, de Patrícia, que foi psicografado por sua tia Vera Lúcia Marinzec. Né? Elas conviviam muito juntas, as duas, né, encarnadas, Vera Lúcia e a Patrícia. E aí a Patrícia vem a desencarnar com 19 anos, mas elas, enquanto vivas, as duas, elas tinham essa afinidade, né, de pensamento, de uma entender o pensamento da outra, de conseguir muitas das vezes, por telepatia, saber o que a outra estava escondendo na mão. Né? Isso ela tem relato dela no livro. No livro mesmo, se você ler, Violeta na Janela fala. Né? E quando isso já era uma preparação, por quê? Essa afinidade. Porque já havia a programação para ela desencarnar com 19 anos. E a programação dela no plano espiritual de escrever 4 livros. Né? Ela psicografa, a tia aqui, psicografa 4 livros dela. Que é Violeta na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, O Voo da Gaivota e A Casa do Escritor. Eu não sei se é nessa ordem, mas são esses 4 livros que Vera Lúcia Marinzec psicografa, né, com essa facilidade que as duas tinham de comunicação, aqui quando encarnadas, ela psicografa esses 4 livros, né, dando todas as informações. É belíssimo esses 4 livros, quem puder ler, né, eu aconselho, né, falando sobre o plano espiritual, né, o livro Violeta na Janela, tudo que ela passou, desde o momento quando ela desencarna, o que ela encontra do outro lado, né, quem vai receber ela, as necessidades ainda que ela sente fisiológica, mesmo desencarnada, né, a necessidade de tomar um banho, né, de plasmarem alguma comida, alguma fruta para ela. Né? Então tudo isso acontece. Ela conta até quando vai no banheiro, ela só mentaliza assim, a forma que ela quer que o cabelo fique, né, penteado, o penteado que ela quer, ela só mentaliza e o cabelo fica da forma que ela deseja, né? Porque não temos mais o corpo físico, então é nosso perispírito, ele é moldável, né? O perispírito é o que recobre o nosso espírito. Então os desejos que a gente tem, a gente consegue realizar através da força do pensamento. Então tudo isso ela vai aprendendo na convivência, ela vai relatando lá como é a colônia espiritual que ela está, né? A convivência com os outros espíritos desencarnados. Quando ela começa a desenvolver um trabalho e vai em religiões umbralinas, aprendendo a lidar com os espíritos que estão ali em sofrimento, para resgates. Então, é um livro muito assim, de uma linguagem de fácil entendimento, né? E a sequência que vem desses livros, né? Que é se eu não me engano, depois do Violeta na Janela vem O Voo da Gaivota, depois Vivendo no Mundo dos Espíritos e A Casa do Escritor. Inclusive na Casa do Escritor, ela já não tem nem mais a necessidade de dormir, né, de repousar o corpo. Tanto é que no quarto dela, onde ela fica, ela relata que só tem uma estante, né, com livros, tipo uma biblioteca, e um birô com a cadeira onde ela vai escrever algo ali, ou ler, estudar, enfim. Né? Então todo esse período de readaptação, quando a gente desencarna, depende de cada um, depende de cada espírito, depende do que você faz aqui como encarnado, né, a vigilância do teu pensamento, teu esforço em aprender e adquirir conhecimento, não viver uma vida só de supérfluo. Né? Então, é isso que a espiritualidade nos passa, a comunicação com os espíritos, a afinidade. Quanto mais afinidade você tem, mais facilidade você vai ter nessa comunicação, seja com encarnado ou desencarnado. Né? Quanto mais você domina a técnica de equilíbrio, né? Pode chegar a um ponto de você desdobrar, sair do corpo consciente. Sair do corpo todos nós saímos quando dormimos. Mas lembrar dessa saída vai depender muito do seu equilíbrio e da necessidade que isso aconteça. Né? Porque tem muitos que às vezes vão lembrar e se perturbam. Né? Dependendo do ambiente em que estava, quando lembra, aí começa a dizer, eu tive um pesadelo. E muitas das vezes aquele pesadelo é porque você estava num ambiente que não era um ambiente legal, né? Um ambiente nocivo, né, cheio de coisas de coisas feiosas, negativas, né, de espíritos grotescos, enfim.
Então é importante estudar, adquirir conhecimento para que a gente possa compreender em que mundo a gente está vivendo como encarnado e em que mundo a gente vive quando desencarna e em que esfera, em que patamar, em que energia a gente está vibrando quando dorme, para aí vivenciar as experiências no plano espiritual, né? Liberto do corpo. É isso, meus irmãos. Muito bom esse tema, né? Espero que possam aí estudar mais, né? Transmissão oculta do pensamento, as perguntas 419, 420, 421. Tá certo? Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja.